A palavra que vem de ti para nós, ó Deus. Sou grato, Senhor, por fazer parte, Senhor, da tua imensa família, ó Deus. Porque um dia o Senhor me escolheu, ó Pai, e chamou cada um que está aqui hoje, ó Deus, para ouvir a tua mensagem, ó Deus. Toque no coração de cada um, ó Pai, como o Senhor já fez, Senhor, como o Senhor ainda faz, ó Pai. E tudo, Senhor, para honrar e glorificar o teu nome, ó Deus. Obrigado, Senhor, por as tuas maravilhas em nossas vidas. Em teu santo nome, Senhor, eu oro e agradeço. Amém. Amém. Pode se assentar agora, por favor. Muito obrigado. Vou rapidinho passar para vocês os avisos da semana, tá bom? Primeiro quero dar as boas-vindas a quem nos visita. O Jean e a Carol estão visitando a gente aqui, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Tem aqui, o seu rosto já me é familiar, você já esteve aqui, né? Como é que é seu nome mesmo? Morgana. Você é? Dani e Isabela, sejam muito... Ah, verdade. Eu estou vendo que o rosto não me é estranho. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, viu? Amém? Tem mais visitante aqui não, né? Do lado de cá? Não. Ok. De qualquer maneira, vocês são todos muito bem-vindos. Amém? Isso. Ó, durante a semana, continua os estudos nos lares das mulheres, tá bom? Se você não faz parte de nenhum grupo ainda, entre em contato. Eu tenho ouvido que o grupo tem sido bênção, tem abençoado pessoas, as pessoas têm aprendido, as pessoas têm tido comunhão entre elas e com o Senhor, então isso tem sido muito bom. Então, se você ainda não faz parte de nenhum grupo, por favor, procure um grupo aí. Pode falar com a Adriana, com a Paula, com a Maria, cadê a Fer? Cadê a Letícia, Patrícia? Tá todo mundo aí em algum grupo. Tem alguém aqui que não está em nenhum grupo ainda? Você não, Eduardo. Não? Todo mundo em algum grupo aí? Amém. Glória a Deus. Amém. Ok. Ó, essa semana não tem grupo nos lares, ok? Não tem estudo nos lares, não tem nem inglês nem português. Porque essa semana é a última sexta-feira do mês, nós nos encontramos todos juntos aqui na igreja, 8 horas, sexta-feira. Lembrando que antes disso, às 6h30, tem Youth Group, tem o grupo dos jovens. 6h30 aqui na igreja e às 8 nós temos nossa reunião de oração. Amém? Como eu disse no começo, gente, a igreja que não ora, não prevalece. Você é igreja. Igreja, você ora? Igreja, ore. Há poder nas orações. Amém? Eu creio que o Senhor Jesus ouve as minhas orações. Muitas vezes não é do jeito que eu peço, mas Ele ouve. Muitas vezes não é do jeito que você pede, não é como você pede, mas você pode ter certeza que Ele ouve. Amém? Glória a Deus. Sábado tem Coffee Morning, que é o nosso projeto de evangelismo, tem funcionado muito bem. Toda semana tem sempre alguém para ajudar. Se você ainda não colocou seu nome, por favor, coloque seu nome lá. Sábado, entre 10 e meio-dia. Ok? Tem que preparar o café, vai lá para a esquina e vamos distribuir panfletos, evangelizar e servir a comunidade. Ok? Amém? Ok. Tem alguém que faz aniversário essa semana? Tem. Minha linda faz aniversário amanhã. Tem um lindo aí também? Sua linda também? Ah, bom, Marcinho. Que dia que é? Aí, que dia? Que dia? Rapaz, não pensa não, tem que falar logo. Foi sexta. Isso, sexta, 28. Mais alguém? Amém. Pensou, Lucinha, depois nós precisamos conversar, porque ele pensou para falar que dia que é, depois nós precisamos conversar. Ah, bom, ok. Então, amanhã é da Adriana, minha esposa, sexta-feira da Lucinha, mais alguém? Não? Não, ok. Então, nós vamos cantar parabéns só no final do culto, ok? Cantou. O aniversário da Cherry foi ontem. A gente vai cantar parabéns para a Cherry também, mas só no final do culto, ok, Cherry? Ela está entendendo tudo. Ok? Ninguém mais? Não? Ok. Amém. Então, as crianças... Não me deixe esquecer, tá bom? Por favor. De cantar parabéns para você. Ok. Ok. As crianças... só as crianças, os jovens não. As crianças podem sair com seus professores, por favor.
Ô Muller, eu já falei pra você que essa câmera é sua, hein, Muller? Cadê o Muller? Essa câmera tá ficando complicada, viu? Amém. Ok. Queridos, é o seguinte, hoje nós vamos estar retornando à nossa série de mensagens que eu intitulei Olhos Fitos em Jesus, que claro tem tudo a ver com o tema do ano, que é Hebreus 12:2, fixar os nossos olhos no Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Tem tudo a ver com isso. Hoje é o sermão de número 7 dessa série. Nós já pregamos outras coisas, já falamos sobre Páscoa, já fomos lá longe, voltamos aqui, mas hoje nós estamos retornando, ok? Então, eu já preguei 6 sermões a respeito disso. Eu vou perguntar a cada um deles para vocês. Eu tenho certeza que o pastor Kleber sabe todos. Pastor Kleber, puxa vida. Vou tomar essa água aqui, de quem é? Vai ficar sendo minha. Ok. Ó, tô brincando, gente. Eu vou só lembrar vocês, porque eu quero que vocês puxem na memória aí tudo que já foi falado a respeito disso, tá bom? Primeiro, nós falamos, claro, de quem é Jesus. Nós falamos acerca de quem Ele é, acerca da divindade de Jesus e da humanidade de Jesus, que se fundiram em uma só pessoa e, claro, é o nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador. Nós falamos acerca dele. Depois nós falamos sobre o problema da ansiedade, que é um problema que tem assolado, não só fora da igreja, mas dentro da igreja. Gente, nós precisamos atentar para isso, tá? Nós precisamos ficar atentos para isso. Existia uma falsa crença aí entre os crentes, que crente não tem depressão, crente não fica ansioso, que só, se tiver é porque está em pecado. Isso é mentira. Isso é uma mentira do diabo, para que nós deixemos isso de lado e não prestemos atenção nisso, ok? Precisamos estar atentos a isso, a ansiedade, depressão dentro da igreja. E, na verdade, isso é o que nos afasta de manter os nossos olhos fitos em Jesus. Depois nós falamos sobre as irmãs Marta e Maria. Lembra-se de você escolher estar aos pés de Jesus, estar ouvindo, aprendendo acerca de Jesus, ao invés de estar muito ocupada com as coisas dele. Lembra? Falamos sobre isso também. Depois nós falamos sobre manter o nosso foco. Falamos de novo sobre manter o nosso foco no Senhor Jesus. Falamos também sobre sermos crentes de verdade. E eu usei o exemplo de Ló, que não foi lá um crente muito de verdade, né? Lembram-se disso? Tenho certeza que vocês lembram. E por último, nós falamos acerca da igreja que glorifica a Deus. Nós falamos de 1 Tessalonicenses. Paulo dá graças a Deus todo o tempo pela igreja dos Tessalonicenses, porque eles deram exemplo, não só de pregar a palavra, mas de viver a palavra de Deus. Então, nós falamos sobre isso. E hoje, o título dessa noite é: o que Jesus diz de você e de mim como sua igreja? Primeira coisa, eu sei que vocês todos sabem disso, mas nunca é demais lembrar. Você sabe que igreja somos eu e você, não é isso? Nós somos a noiva de Cristo. Então, como noiva de Cristo, eu, como noiva de Cristo, você, como noiva de Cristo, o que o Senhor diz ao meu respeito e ao seu respeito? Esta é a pergunta para essa noite. O que o Senhor diz de você como sua noiva? Eu posso falar muitas coisas da minha esposa. Não é mais minha noiva, mas é a minha esposa. Posso falar muitas coisas a respeito dela. Posso te citar 1000 qualidades, mas posso citar 1000 defeitos também. Tenho certeza que ela também pode citar 1000 qualidades e 1000 defeitos também. Com relação ao Senhor Jesus Cristo, nos olhando, nos estudando e nos fazendo crescer como igreja, o que Ele pode dizer de mim e de você? Ok? Para tentarmos então responder e entender essa pergunta, nós vamos analisar, começando hoje pela primeira, nós vamos analisar as 7 cartas que o Senhor Jesus, por intermédio do apóstolo João, enviou às suas igrejas. Nós vamos falar de Apocalipse. Quando fala de Apocalipse, o povo não quer nem falar a palavra Apocalipse. Já percebeu? Vamos falar de Apocalipse. Quando fala de Apocalipse, o povo fica assim, né?
Por quê? Porque entende-se que Apocalipse é o fim das coisas, né? Onde tudo vai ser consumado. E aí as pessoas começam a viajar um pouquinho naquela imaginação de como seria a besta, como seria o dragão, como seriam os candelabros, como seria o Senhor vindo no seu cavalo branco, e aquela coisa toda, e as pessoas começam a imaginar. Isso não está errado. Porém, contudo, entretanto, todavia, o livro de Apocalipse nos ensina e fala todo o tempo: mantenha seus olhos fitos em Jesus. Não tem muito segredo, não. Tem alguns segredos, sim, tem algumas coisas figuradas ali, ok? Mas o segredo principal você já sabe. Você já tem que saber. Mantenha os seus olhos fitos no Senhor Jesus. Apocalipse nos ensina a certeza absoluta que o Senhor Jesus tem total controle da igreja. Amém? 5 coisas. Jesus tem a total controle da igreja. Jesus tem o total controle da história. Não foram os romanos que crucificaram Jesus, não foram os judeus que crucificaram Jesus. Jesus se entregou na cruz por mim e por você. Amém? Os judeus foram só usados para cumprir a história. É isso. Os romanos foram usados para cumprir o que era para acontecer. Ok? Então Jesus tem o total controle da história. A perseguição do mundo e do diabo não podem e não vão destruir a igreja. Amém? Os inimigos que perseguem a igreja serão destruídos por Jesus, diz Apocalipse. E os inimigos de Cristo terão que enfrentar o juízo de Deus, ao mesmo tempo que a igreja vai desfrutar da bem-aventurança eterna. 5 coisas. Só essas 5 já te diz tudo. Que o Senhor Jesus tem o controle sobre todas as coisas. Amém? Concorde comigo aí, em nome de Jesus. O Senhor Jesus tem controle sobre todas as coisas. Amém. Então agora abra sua Bíblia em Apocalipse 2, por favor. Apocalipse 2, de 1 a 7. Dimilo, hoje eu não vou esperar você achar Apocalipse não, hein? Amém. Apocalipse 2, de 1 a 7. Vamos ler juntos? Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Amém? Amém. Ok. Vamos lá então. Então nós vamos explorar primeiro o contexto da cidade de Éfeso. Éfeso era... Nós já falei aí esse dia sobre Éfeso, né? Já falei um pouquinho sobre Éfeso, falei sobre Tessalônica. Éfeso era a maior e mais rica cidade da Ásia Menor, onde hoje é parte da Turquia. Ok? Éfeso ficava ali. Era também uma cidade muito populosa e marcada por misticismo, por promiscuidade e por idolatria. Haviam muitos ídolos em Éfeso. Muitos. O apóstolo Paulo esteve em Éfeso durante sua segunda viagem missionária e permaneceu lá durante 3 anos. Ok? E aconteceram sinais de avivamento naquele lugar. Pessoas ouviram, e não só ouviram, mas responderam ao apelo do Evangelho.
Pessoas começaram a pregar o evangelho. Eles deixaram os seus ídolos para trás para seguir o Deus vivo, para seguir o Senhor Jesus. Amém? E não só isso, eles saíam dali e espalharam as boas novas por toda a Ásia Menor. Esse é o contexto ali de Éfeso, ok? E os versos 1 e 2, então, que nós acabamos de ler, nós vamos agora analisá-los, que Jesus está enviando a sua mensagem ao anjo da igreja. Entenda-se esse anjo da igreja, não um anjo daquele um que vocês imaginam aí nas suas mentes, mas esse anjo da igreja é e pode ser entendido como o pastor da igreja, ok? Notem que Jesus se apresenta ali como aquele que está presente e em ação na igreja. Ele está presente na igreja. Olha lá o que diz os versos 1 e 2. Vamos ler de novo. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os candelabros de ouro. Eu conheço as suas obras. Ele está no meio de nós. Amém? Eu conheço. Ele não diz eu conhecerei ou eu conheci. Ele diz eu conheço. Ele se faz, é verbo presente. Eu estou aqui, eu me faço presente, eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eu tenho visto o seu trabalho, eu tenho acompanhado o seu trabalho, eu tenho assistido o que você tem feito. Igreja. Então Jesus se apresenta como aquele que está presente. Muitas vezes nós temos aquela ideia, gente, de que Cristo, nós vemos Cristo assentado à direita do Pai, no seu sublime trono, todo-poderoso. É verdade, mas a Bíblia diz que Ele também está aqui. Nós nos equivocamos muitas vezes até na maneira que nós oramos. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós oramos assim: Senhor Deus, se faça presente aqui no nosso meio. Querido, se eu e você estamos aqui, o Senhor já está aqui. Você não pode orar para o Senhor se fazer presente. Porque a Bíblia diz que eu sou templo do Espírito Santo, o pastor Kleber é templo do Espírito Santo, a Adriana é templo do Espírito Santo. Se você orar para ele se fazer presente, você está falando que ele não é o Senhor da sua vida. Então você não pode orar assim, não se deve orar assim. Eu sei que é uma coisa muitas vezes que nós ouvimos, de tanto ouvir a gente repete. Mas nós precisamos prestar atenção nisso. A Bíblia diz que o Espírito Santo faz morada em mim. Então eu não posso convidar o Senhor para estar presente, porque Ele já está. Você está aqui, então o Senhor está aqui. Porque isso aqui, um templo vazio, é só um templo vazio. Isso aqui só é chamado igreja porque eu e você estamos aqui dentro. Senão ia ser só um templo. O que é aquilo? É um templo. O que é aquilo? É uma construção. É um monte de tijolo e cimento amontoado. Isso aqui só se chama igreja porque eu e você estamos aqui. Amém? Nós somos a igreja de Cristo, nós somos a noiva de Cristo. Ele já se faz presente a partir do momento que a primeira pessoa entra por aquela porta. Amém? Então, não cometamos mais esse erro. Não podemos ser equivocados com respeito a Cristo. Ele é o Todo-Poderoso e Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele pode todas as coisas, Ele está em todos os lugares, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que está passando na sua vida exatamente agora. Ele sabe o que se passa no seu coração exatamente agora. Antes mesmo de você proferir a palavra, Ele já sabe o que está acontecendo. Esse é o nosso Jesus. Não se equivoque com Ele. Ele sabe o que você tem feito. Ele sabe, Ele tem certeza e conhece as nossas obras. Ele sabe. Amém? Ok. Verso 3, o noivo elogia a sua igreja, a sua noiva, por suas virtudes. São 3 as virtudes da igreja em Éfeso. Primeiro, ela era uma igreja fiel na doutrina, ela era uma igreja envolvida com a obra e ela era perseverante nas tribulações. Você tem sido fiel na doutrina, irmão? Que doutrina é essa? A doutrina da Bíblia. Doutrina bíblica, apostólica de Jesus, que Ele nos ensinou. O Evangelho segundo o Senhor Jesus Cristo. Amém? Capítulo 2, versículo 2, vamos lá ver de novo o que diz. Conheço
as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança, diz lá. Abra alguém para mim aí, capítulo 3, verso 6 e leia bem alto, por favor. Capítulo 3, verso 6, é isso? A quem? A quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Veja bem, mesmo com toda a perseguição, sendo atacada constantemente com heresias, que era o que estava acontecendo, falsos profetas, os efésios, os crentes ali em Éfeso, permaneceram firmes na palavra do Senhor. Sempre firmes na palavra do Senhor. Olha só, Jesus nos alertou, gente, várias vezes sobre os falsos profetas. Jesus nos alertou várias vezes sobre os lobos em pele de cordeiro. Abram aí, Mateus 7,15. Por favor, Mateus 7,15. Leia alto para mim, por favor. Jesus alertando sobre os falsos mestres. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Estão vendo aí? Abra aí, por favor. Atos 20, versos 29 e 30. Paulo agora alertando a igreja, os presbíteros da igreja, os líderes da igreja acerca de falsos profetas. Atos 20, 29 e 30. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Estão ouvindo aí? Depois que eu partir, vão chegar os hereges. E pior que isso, dentre vocês se levantarão alguns desses. Dentre vocês, ou seja, dentro da igreja, vão se levantar falsos profetas. Será que tem alguma semelhança com o que tem acontecido com a igreja hoje? Jesus aqui não está falando para a igreja 2000 anos atrás, não, queridos. Ele está falando para mim e para você hoje. Ele está falando para mim e para você hoje, agora, o que nós temos vivido hoje. O que é que nós temos mais combatido? Heresias dentro da igreja, falsos profetas, falsos títulos que têm aparecido por aí. É apóstolo, daqui a pouco vai ter aprendiz de arcanjo, que nem diz um pastor amigo nosso. Daqui a pouco vai ter um título, que é título em cima de título. Por quê? Porque eles querem estar no topo, eles querem estar mandando, e pior que isso, não quer estar sob liderança de ninguém. Então eles precisam estar no topo, porque aí eles não precisam responder para ninguém. Só que eles se esquecem que o Senhor Jesus está assistindo e vendo as obras dele. O Senhor Jesus está vendo. Então, o Senhor Jesus nos alertou. Aqui em Apocalipse, eles estão sendo alertados, mas eles têm uma coisa boa, eles estavam lutando contra essas heresias. O que estava acontecendo ali então? O que é heresia? Heresia é um falso evangelho. É um evangelho que não passa pela cruz do Calvário. Ou é um evangelho que até passa pela cruz do Calvário, mas não há renúncia. Não tem arrependimento. Está tudo bem, tudo pode. Olha, vou te dizer aqui, você pode desfrutar do melhor do Senhor e pode desfrutar do melhor do mundo também, porque afinal de contas você é filho do rei. Não. Isso não é evangelho. Isso é evangelho meia boca. Com perdão da palavra, isso é evangelho meia boca. Evangelho do Senhor Jesus Cristo passa pela cruz do Calvário, passa por humilhação, passa por redenção, passa por morte e ressurreição para que eu e você estivéssemos aqui hoje. O Rei dos Reis se tornou humilde. O Rei dos Reis morreu na cruz, a pior morte que poderia acontecer com qualquer um naquele tempo. Eu não sou historiador não, mas eu tenho aqui alguém que é. Pergunta para ele o que era morrer na cruz, o que significava morrer na cruz naquele tempo. Pergunta para ele o que significava morrer. É a pior, a mais chula das mortes. Aquilo era para bandido da pior espécie. Estou errado, pastor?
Aquilo era para bandido da pior espécie. E o nosso Senhor Jesus morreu na cruz. Mas a boa nova é que Ele ressuscitou. Né? Amém? Então esse é o Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho. É contra isso que eles estavam lutando. Olha, você não tem como você ficar em cima do muro, amigo. Ou você é de Jesus, ou você não é de Jesus. Ou você crê em Jesus, ou você não crê em Jesus. Não tem como você vir para a igreja, servir na igreja, cantar no louvor, servir na igreja, fazer tudo, e lá fora você vai viver o mundão. Não, está errado. Não tem como ser assim. Se não houver renúncia, o que é essa renúncia? É a renúncia da minha vontade. É a renúncia da minha carne. Ou você acha que eu também não gosto? Você também gosta. Mas a palavra diz que nós temos que lutar para matar os desejos da nossa carne todos os dias. Paulo disse que o que é bom que eu devia fazer, esse eu não faço. E o que é mal que eu deveria evitar, esse sim eu faço. Paulo falou isso. Ou seja, se Paulo falou isso, amigo, eu e você estamos ferrados. Porque Paulo, vocês me perdoem, eu já brinquei aqui isso, não vou falar que ele é o cara não, porque isso aí já passou. Mas Paulo, depois de Jesus Cristo, ali no Novo Testamento, vamos falar sério, o cara tinha intimidade. Então se Paulo, que era assim, sofreu, imagina eu e você, pobres mortais normais. Não que Paulo não fosse mortal normal, mas ele sabia o que ele estava falando. Ele sabia porque ele esteve lá, do outro lado também, e agora ele estava aqui, assim como eu e você. Tem alguém aqui que já nasceu crente? Não levanta a mão. Não levanta a mão. Vou perguntar de novo, tem alguém aqui que já nasceu crente? Não tem. Você pode ter nascido numa família crente, numa família de crente, como eu sei que o Eduardo nasceu, a Meire nasceu, o Rodrigo nasceu, a Letícia nasceu, uma família de crente. Mas eles não nasceram crente. Em determinado momento eles tiveram que decidir pelo Senhor Jesus Cristo, ou não. Você vai para o céu porque o papai é crente? Não. Teve que haver uma decisão. Eles tiveram que fazer a declaração pública de fé, através do batismo, através do testemunho, na frente da igreja, mesmo com vergonha, com tudo mais, mas fizeram. Amém? Então é isso. Então nós precisamos aprender com os Efésios que o povo crente busca experiência. Aliás, desculpa. O povo hoje está buscando experiência e não verdade. Hoje eu tenho que ter experiência. Que experiência que você tem que ter? O que você acha que Jesus tem que fazer com você? Te levitar, né? Pra você ter experiência. Quer ter experiência? Vai ler a palavra. Quer ter experiência com o Senhor? Vai orar. Quer ter experiência com o Senhor? Vai jejuar. Aí você vai ter experiência com o Senhor. Então o povo busca experiência, não busca verdade. Hoje nós não queremos mais pensar, estudar, ler. Nós queremos sentir. Eu preciso sentir o Senhor Jesus. Se você não está sentindo, amigo, tem alguma coisa errada com você. Se você não consegue sentir o Espírito Santo falando com você, e não só aqui, mas aqui também, porque lembra, nós sempre falamos sobre isso, transformação do quê? Por que Paulo então não fala, sejam transformados pela renovação do seu coração? Porque a Bíblia diz que o desejo do nosso coração é enganoso. Nós precisamos ser transformados aqui, para que aí nós possamos transformar aqui. Porque aqui é enganoso. Aqui vai pela emoção. E nós precisamos entender o Deus que nós estamos adorando. Nós precisamos entender a Bíblia que nós estamos lendo. Nós precisamos entender o Deus que nós estamos cantando. Nós precisamos conhecer. E você só conhece por aqui, você não conhece só por aqui. Porque se for só por aqui, você vai chorar, espernear, vai vir aqui, ajoelhar, saiu lá fora, você é a mesma pessoa. Não. Quando há transformação aqui, a partir desse momento que você ajoelhou, confessou o seu pecado, pediu perdão, se arrependeu, você é uma pessoa completamente diferente. Você é nova criatura. Amém? Ok, então é isso. Então, nós não precisamos ficar buscando experiência, porque quando nós buscamos a verdade, a experiência é consequência. Nós não precisamos ficar querendo sentir, porque quando nós buscamos, nós sentimos. Ok? Então, nós não buscamos muitas vezes doutrinas bíblicas, nós ficamos querendo atrás de revelação e visão. Não é doutrina, não é o que diz a Bíblia, é o que o irmão Joãozinho, sapatinho de fogo, ou a Mariazinha puladora fala. Não, a Bíblia nos revela.
A Bíblia nos revela. Existem, não estou falando que não tem, não me entenda mal, não estou falando isso. Mas nós não podemos ficar atrás dessas coisas. E outra coisa, a Bíblia diz que quando te vierem esses profetas, nós temos que confrontar eles com a Bíblia. É segundo a palavra está dizendo isso, então amém. Se não, amigo, balela, heresia. Heresia. Então não me entendam mal, por favor. Eu estou falando que essas coisas não devem ser as primeiras coisas. Você pode orar junto, você pode buscar junto, porque tem gente que tem esse dom sim. Isso a Bíblia também diz, eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que primeiro, buscai o quê? O reino de quê? E as outras coisas lhes serão acrescentadas. Todas as outras coisas, não dizem algumas coisas. Todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Então, queridos, palavra. Quer revelação? Palavra. Quer bênção? Palavra. Quer sentir? Palavra. É isso. É isso. O problema hoje da igreja é que nós não queremos Deus, nós queremos só as bênçãos que Deus pode dar. Sabe por quê? Porque as bênçãos de Deus são boas e muitas vezes o querer Deus não é tão bom assim. Você vai ter que renunciar, como eu disse. Você vai ter que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade dEle. Você vai ter que abrir mão das suas coisas para fazer as coisas dEle. Você vai ter que abrir mão dos seus planos para que Ele realize os planos dEle na sua vida. Aí é onde está o problema. E nós não queremos. Nós queremos as bênçãos que Ele pode dar, mas nós não queremos obedecer. Nós queremos as bênçãos do Senhor Jesus, mas eu não quero carregar a minha cruz. Eu quero que Ele me abençoe. Eu quero curar igual Ele curou. Eu quero fazer o coxo andar, quero fazer o cego enxergar, mas eu não quero carregar a minha cruz. Esse é o problema. Era contra isso que os efésios estavam lutando aqui. Igreja, agora eu falo com você e comigo. Igreja, o Senhor pode falar isso de mim e de você? Eu tenho visto as suas obras, você tem sido fiel na minha doutrina. O Senhor Jesus pode falar isso de mim e de você? É isso. Essa é a pergunta. Essa pergunta não é para os Efésios, a pergunta é para mim e para você. Amém? Amém? Ok, vamos lá. Uma coisinha que eu deixei para trás e que não pode deixar para trás. Pregações por aí e doutrinas por aí têm dito que o crente salvo, precisa ser liberto. Libertação. Presta atenção. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é isso? Você conhece a verdade? Então você já é liberto. Você não precisa orar por libertação. Você já é liberto. Você precisa orar para que você se afaste das tentações. Você precisa orar para que você se afaste das coisas más. Mas como que eu, como salvo, vou orar pela minha libertação? Não tem como, queridos, porque Cristo já me libertou. Cristo já morreu por mim. Ele já me libertou do quê? Do pecado. Já me libertou da ira do Senhor, de Deus. Ele já me libertou da morte eterna. Então eu sou livre. E você é livre. Você é livre? Amém. Então você não precisa ser liberto. Não nesse sentido. Entendeu? Então é isso. Nós precisamos entender essas palavrinhas que vão entrando aí no meio do evangelho que não faz parte dele. Vamos colocar uma palavrinha lá no meio. A Bíblia também diz a respeito disso. Ai de quem tirar ou colocar uma vírgula sequer. Ai de quem? Então vamos tomar cuidado com isso. O evangelho não é da libertação, o evangelho é do arrependimento. Quando você se arrepende, você é liberto. Quando você aceita Jesus na sua vida, você é liberto. Quando você vive para a glória do Senhor, você é liberto. É isso. Essa é a libertação que nós precisamos. Essa é a libertação da ira de Deus. A libertação do fogo eterno, que diz aqui em Apocalipse. Nós vamos falar sobre isso depois também. Fica tranquilo. Segundo lugar, os efésios eram envolvidos com a obra. Você é envolvido com a obra? Ou você é mero espectador?
Nós somos envolvidos com a obra, ou nós só sentamos no nosso banquinho e ficamos assistindo todo mundo arregaçar a manga e quebrar canela e quebrar e arrancar cabelo lá fora e pregar e você está ali. Isso aí, faz aí, irmão. Faz aí que eu estou aqui orando por você. Estou orando por você, com o bracinho cruzado. Não. Não. Eles trabalhavam na obra. Eles colocavam a mão na massa. Era um cristianismo de teoria, porque eles conheciam a palavra, eles estudavam a palavra, mas era um cristianismo de ação. Eles colocavam a mão na obra. Eles serviam uns aos outros e serviam as comunidades ao redor. É por isso que o evangelho chegou até mim e você, porque teve obra. É claro que o Senhor já tinha tudo preparadinho ali, mas já pensou se Paulo, depois que se convertesse, amém, Senhor, muito obrigado pela minha salvação, viu? E aí? Estou salvo. Está salvo, irmão? Glória a Deus. Está salvo, pastor? Mesmo sendo presbiteriano? Tô, glória a Deus. Glória a Deus. É brincadeira, pastor. É isso. Poderia ter falado do assembleano também, né? É os dois, né? Amém. Mas tá vendo? E se a gente tivesse feito assim? E se Paulo tivesse feito assim? Pedro, João, Jesus ia falar para João, escreve as cartas. Não, estou salvo. O povo lá aqui, ó. Estou aqui, ó. De boa. O Senhor me trouxe aqui, me revelou tudo isso. Só que agora que eu volto para falar para eles, deixa eu aqui quietinho. Deixa eu aqui quieto. Não. Tem que pôr a mão na massa, querido. Porque, sabe por quê? Porque se você não pôr a mão na massa, outro vai pôr, não tem problema. Só que Deus vai cobrar de você depois. Ele vai cobrar de você depois. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Eu tenho sido um membro ativo do corpo de Cristo? Você é membro de Cliff Oak Church? É? É. Ok, agora eu vou perguntar de novo. Você é membro do corpo de Cristo? Ok, aí melhorou sim. Amém. Porque tem muitos aqui que não são membros. Ok. Agora a pergunta é, a pergunta não é, você tem sido membro ativo de Cliff Oak Church? Você tem sido membro ativo do corpo de Cristo? Você tem trabalhado em prol da obra do Senhor? Você tem trabalhado para evangelizar o pecador? Você tem trabalhado para trazer o pecador ao arrependimento? Essa é a pergunta. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. Tem que haver uma transformação da nossa mente. Sempre. Terceiro lugar, os efésios eram perseverantes nas tribulações. Vocês imaginam agora as perseguições que esse povo sofreu. Primeiro, eles adoram aqueles monte de ídolo lá. De repente, esse povo se converte. O que é conversão? Mudou de direção. Deixa para trás esse povo, esses ídolos aí, não quero mais saber deles. Vamos para cá agora. Vocês imaginam se eles tinham os patrões, se eles tinham sei lá o quê, tudo lá. Não, peraí, você adorava aqui comigo, agora não vai mais? Está na rua. Ah, mas você fazia o que comia do mesmo prato que eu, não come mais? Vai passar fome. Você acha que não aconteceu isso? Claro que aconteceu. E acontece hoje ainda. Ou não? Perseguições. Perseguições religiosas, nós estamos vendo isso aí na nossa porta. Não professa a mesma fé que eu? Morre. Não acredita no que eu acredito? Pecador, tem que morrer. Já pensou se todo mundo pensasse assim, gente? Então, eles sofreram perseguições, mas mesmo assim, eles perseveraram nas tribulações. Ou seja, eu não negocio o evangelho. Eu posso sofrer acusação, eu posso sofrer retaliação, eu posso passar necessidade, mas a minha resposta ao seu falso evangelho, à sua heresia é não, porque os meus olhos estão fitos no Senhor Jesus. O autor e consumador da minha fé, da nossa fé. Meus olhos estão fitos nele, então eu não negocio o evangelho. Isso que eles fizeram, eles perseveraram. O que é perseverar? É se manter firme. Mantenha-se firme, persevere nas tribulações, persevere diante das perseguições, porque a sua coroa está guardada. Amém? Faça como Paulo. Lute o bom combate. Mantenha a fé.
para depois você receber a coroa da justiça que está reservada. A todos que amam o Senhor Jesus. Você ama o Senhor Jesus? Amém. É isso, sua coroa está reservada. Permaneceremos firmes no Senhor Jesus, olhos fitos nele. Verso 4, agora vem o problema. Agora vem o problema. Repreensão por causa do esfriamento. Gente, é ou não é um paralelo perfeito com o casamento de verdade? É um paralelo perfeito. Você começa num amor danado, é neguinha pra cá, cheirosinha pra lá, dá presentinho, dá não sei o que, leva pra passear, faz todas as vontades, agrada, trabalha, anda a pé, carrega na cacunda se for preciso. Depois de um tempo, o que vai acontecendo? Vai esfriando. Ah, sai pra cá, fedido. Não quero saber de você. Amor, faz um café pra mim. Faz você, folgado. Ah, é ou não é assim? É ou não é assim? É uma ilustração perfeita do casamento. É isso que o Senhor Jesus está... Paulo, estou acostumado a pregar só nas caras de Paulo, né? Não é Paulo. O Senhor Jesus, o próprio Jesus está falando. O próprio Jesus está falando. E olha só, gente, o verso 4. Leia aí comigo, verso 4. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. Um estudioso da palavra escreveu no seu comentário em Efésios, o nome dele é George Ladd. Ele diz assim: este era um fracasso que atacara sua vida cristã pelas bases. Está falando dos Efésios. O Senhor tinha ensinado que o amor mútuo devia ser a marca que identificasse a comunhão dos cristãos. Os convertidos de Éfeso tinham experimentado esse amor nos primeiros anos de sua nova existência. Nova existência, entenda-se conversão. Sua nova existência. Mas, na luta contra os falsos mestres e o seu odeio pelos ensinos heréticos, parecem que trouxeram endurecimento aos sentimentos e atitudes rudes, a tal ponto que levaram ao esquecimento da virtude cristã suprema, que é o amor. Pureza de doutrina e lealdade não podem nunca serem substituídos pelo amor. Não adianta nada você ser puro na doutrina, você ser leal às coisas de Deus e não existir amor. Não adianta nada. Se você tiver pureza de doutrina e ser leal, você vai ser chamado de fariseu hipócrita. Foi isso que Jesus falou. Fariseu hipócrita. Você fala bonito, você conhece as escrituras, você lê, bate no peito e fala: que bom que eu não sou como esse pecador. Porém, você é sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado? Podre por dentro. É aquele famoso ditado nosso lá do Brasil: por fora, bela viola, por dentro, é isso aí. É o famoso ditado. Vocês conhecem, né? Lá no interior de São Paulo tem esse. Tem lá, não sei, né? Lá no interior, né? É isso. Então é isso que ele está falando. Então, querido, agora, essa nova pergunta para mim e para você. Onde foi que nós deixamos o primeiro amor? Qual foi o momento da minha vida e da sua vida que esse primeiro amor foi esquecido? Você está se sentindo desanimado? Você deixou o primeiro amor. Você está se sentindo desamparado? É porque você deixou o primeiro amor. Você está se sentindo injustiçado? Você deixou o primeiro amor. Você está sentindo raiva porque o crente do lado não é fiel que nem você? Você deixou o primeiro amor. Você não está sendo crente coisa nenhuma. Você está só trabalhando na obra em vez de trabalhar em prol do Deus da obra? Você deixou o primeiro amor. Você está muito ocupado com as coisas de Deus e tem se esquecido de Deus? Você deixou o primeiro amor. Onde foi que você caiu? Onde foi que eu caí? Busque lá na sua memória agora. Onde foi? Qual foi o momento que você começou a sair da porta estreita e começou a escolher a porta larga, que leva à perdição? Onde foi que nós desviamos? Estou falando que você está desviado, não. Estou falando isso, não. Estou falando que você, se não tomar cuidado,
você vai se desviando aos poucos. Desviando aos poucos, desviando aos poucos, desviando aos poucos. Cuidado para quando você acordar, a porta larga já esteja fechada atrás de você, aí vai ser tarde. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Nós não podemos nos deixar levar por essas coisas. Nós precisamos tomar cuidado. A Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar. Vigiar e orar. Vigiar e orar. Sempre. Sempre. Quando nós estamos ocupados demais, também é um perigo. Sabe por quê? Porque quando eu estou fazendo muito, achando que eu estou fazendo para Deus, na verdade eu estou fazendo porque eu quero ver os outros, quero que os outros vejam o que eu estou fazendo. Então eu não estou querendo glória para Deus, eu estou querendo glória para mim mesmo, porque eu sou bom, eu mexo nas cadeiras, eu limpo a igreja, eu arrumo aqui o som, eu mexo nos microfones, tudo, fico aqui mexendo nos botões, tudo aqui. Eu sou bom. Sou bom, olha para mim. Quando você está assim, é porque você perdeu o seu amor, seu primeiro amor. Retorne a Ele. Que quando você retornar a Ele, você vai entender que você está fazendo para o Senhor. Quando você está muito ocupado com as coisas do Senhor, você fica danado com aquele que não faz nada. Pô, o cara está ali sentado, não faz nada. A pessoa está ali olhando para a minha cara, está vendo fazer e não faz nada. Sabe por quê? Porque você não está pensando para quem que você está fazendo. Você está pensando é o que está acontecendo ao redor. Quando nós estamos muito ocupados, nós esquecemos dessas coisas. Então, cuidado. Não esteja muito ocupado com as coisas do Senhor e esquecendo-se do Senhor. Amém? Veja bem, uma esposa ou um esposo, ele pode ser fiel ao seu cônjuge, com toda a devoção, mas ele ou ela pode fazê-lo sem amor. Faz por obrigação. Vou fazer, né? Senão o cara vai ficar falando na minha cabeça. Eu vou fazer, senão essa mulher, como é que chama? Rixosa. Vai ficar falando na minha cabeça até semana que vem, então eu tenho que fazer. Você faz com toda a devoção do mundo. Vou fazer pela misericórdia para essa mulher não falar na minha cabeça. Mas você não está fazendo por amor. Não deve ser assim. Não deve ser assim. Porque senão você está falando para mim que você faz por Cristo com medo do que pode acontecer. Não vou fazer, né? Senão, vai que o Senhor me pega na curva, Deus me livre. Tem que fazer, tem que dar o dízimo. Olha, eu tive uma experiência dessa na minha família, na nossa família lá no Brasil. O cara fazia começa a enumerar aí. Fazia isso aí, tudo que você pensou e mais um pouco. Mas, todo domingo eu vou na igreja e meu dízimo está lá. Um dia eu olhei para a cara dele e falei, really? Vai para o inferno igualzinho os outros. Ou você acha que você compra alguma coisa com Deus? Você acha que você compra a sua salvação, as suas bênçãos? Não, mas eu sou... Não, você não é não. Você não é não. Você não é fiel. Não é porque você dá dinheiro para a igreja que você é fiel. A sua fidelidade não pode estar nisso, não. Tem que estar também nisso, mas não só nisso. Bom, a discussão foi longe ainda, mas para você ver a que ponto chega a heresia. Isso é heresia. Tem notado alguém pregando isso por aí? Tá tudo bem, venha do jeito que você está e continue também do jeito que você está. O importante é que a caixinha esteja cheia. Viu? A gente negocia o evangelho aqui, não tem problema. Você está pecando, né? Mas vem cá, vamos conversar. Nós estamos precisando mesmo construir uma sala nova no templo. Vamos conversar que quem sabe eu posso conversar com o Senhor, porque eu sou assim com Ele vai te perdoar. É assim. A negociação é essa. Era isso aqui que estava acontecendo, gente. Nós precisamos tomar cuidado com isso. De novo, eu repito, a mensagem não é para 2000 anos atrás, não. A mensagem é para hoje. Lembra das indulgências tanto faladas antes da reforma protestante? O que acontecia? O que acontecia ali? O que os líderes religiosos faziam? Está em pecado? Assina aqui o papelzinho, assina aqui o contrato. Dinheirinho para mim, está perdoado seus pecados. Seu pai morreu, sua mãe morreu, assina também dinheirinho para mim, que já vou conversar lá, está perdoado. É isso aí. Por isso que houve a reforma protestante, pastor Kleber, presbiteriano.
Mas é isso. Já ouviu falar da Reforma Protestante? É por causa dela que você está aqui, viu? Senão você não ia estar aqui. Você precisa conhecer a história da igreja. Precisamos conhecer a história da igreja. A Reforma Protestante foi um marco histórico, espiritualmente histórico, muito importante para a nossa caminhada cristã. A Reforma Protestante foi uma pisada, assim, falou, não negocie o Evangelho. Não negocie o Evangelho, não é isso que o Evangelho diz. Isso foi a Reforma Protestante. Então nós precisamos conhecer. E aí, Jesus aqui está falando, olha, vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês estão longe daquilo que vocês eram. Porém, contra ti tenho isso. Onde foi que você abandonou o primeiro amor? Pensa. O que tem te levado a abandonar? Talvez esteja ainda no processo. Ainda há tempo de não abandonar. Ainda há tempo de retornar. De pegar o trilho de novo. Ainda há tempo. E aí, Jesus diz que nós ainda temos uma nova chance. Por causa da sua misericórdia. Versos 5 a 7. Leia comigo. 5 a 7. Olha só. Primeiro ele diz, contra você, porém, tenho isto. Verso 4, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Verso 5, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Desculpe. Está vendo aí uma nova chance? Qual é essa nova chance? Qual é a palavrinha mágica? Arrependa-se. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Arrependa-se das suas más obras. Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Arrependei-vos e sereis salvos. De quem? Do diabo? Não. Da ira vindoura, exatamente, é da ira vindoura. Queridos, nós não podemos esquecer isso. Jesus está sendo enfático aqui, ó. Lembra-te de onde caiu e arrependa-se. E ele está falando para crente, ele não está falando para não crente. Ele está falando para crente, porque só o crente sabe se caiu ou não, porque quem não é crente não sabe se caiu, se não caiu, se está em pé, se está sentado, se está de joelho, não sabe. Não é isso? Ele está falando para crente. Arrependa-te de onde caiu, lembre-se de onde caiu e arrependa-se. E aí eu te abençoarei. Caso contrário, eu virei e farei o quê? Tirarei o quê? Candelabro. Vamos supor que é como se fosse uma lamparina, um lampião, sei lá, alguma coisa assim que dá luz. Aquilo lá, sem luz, serve para quê? Então, para que você serve se você não for a luz do mundo nesse mundo? Para que você serve se você não estiver servindo a Jesus? Desculpa, mas não serve para nada. Serve para pôr na prateleira e ficar lá guardado. Até o dia que cair, quebrar e nunca mais existir. É isso que vai acontecer. Então é isso que Jesus está falando. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e vamos continuar andando junto. Eu continuo com vocês, eu continuo te abençoando, eu continuo te ajudando, eu continuo te fortalecendo. Caso contrário, eu tirarei de você essa luz. Eu tirarei de você. E aí você não presta para nada. Queridos, eu com Jesus sou muita coisa. Agora eu sem Jesus não sou nada. Você sem Jesus não é nada. E preste atenção, Jesus comigo continua sendo Jesus. Nós cantamos isso hoje. Deus, se Ele fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele não fizer, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Ou seja, comigo ou semigo, Ele continua sendo Deus. Comigo ou sem você ou com você, Ele continua sendo Deus. O problema não é Ele com você, é você com Ele. Porque Ele diz que estaria conosco até os confins da terra, até Ele voltar de novo. A questão não é se Ele está conosco, a questão é se nós estamos com Ele. Você nunca pode dizer, Jesus se afastou de mim, não. É você que se afastou de Jesus. Você nunca pode dizer, Jesus me abandonou. Não, é você que abandonou Jesus. Você nunca pode dizer que o Senhor não está com você. É você que não está com o Senhor. É diferente.
A questão é que sempre é o outro, já percebeu? Casamento de novo, a culpa é sempre de quem? De quem que é a culpa lá na sua casa? É do seu marido, tem certeza. É ou não é? Lá em casa a culpa é sempre dela. Lá em casa a culpa é sempre do outro. Mas foi você, mas você que deixou. Eu deixei, mas porque você falou que era para deixar. A culpa é sua. É ou não é? Mas eu falei que não era para fazer. Não, mas eu fiz porque você falou que se não fizesse ia ter problema. A culpa é sua. E assim vai. A culpa é sempre do outro, percebe? E no caso com Deus, a culpa é sempre de Deus também. As coisas não acontecem, é Deus. Deus está me testando, não é possível uma coisa desta. Deus só pode estar testando a minha paciência. Deve estar brincando comigo, né? Deus me prometeu. E, que nem diz o pastor Ed René Kivitz, se ele fizer ou não fizer, você vai ser uma ameba reclamando com Deus e ele continua sendo Deus. Uma ameba. Se esperneando aí. Ele continua sendo Deus. Se ele fizer ou não fizer... Presta atenção, queridos. Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, o Deus Trino, o Deus que é 3 em 1, o Deus que se fez carne e morreu pelos nossos pecados e hoje habita em nós. Presta atenção. Ele não tem absolutamente nenhuma responsabilidade com o que não está na palavra dele. Nenhuma. Ou seja, se você se convence que Deus te falou alguma coisa, ou que vai fazer alguma coisa para você que não está aqui, ou se você usa um texto fora do contexto para usar como pretexto, ele não tem responsabilidade nenhuma. Ele só tem responsabilidade com a palavra dele. Só. Única e simplesmente com a palavra dele. Jesus ainda diz, volte às suas primeiras práticas. Lembra quando você era namoradinho? Lembra? Lembra aí quando você era namoradinho? Isso, é aquela época lá. É assim que tem que ser o relacionamento com o Senhor. De querer estar o tempo todo junto. De dar aquelas borboletinhas na barriga, assim, quando vê de longe. Né? Apontou lá assim. Ai. Começou. É isso aí. Quando você lembrar de Jesus, a Tainara riu lá. Né? Mas tem que ser assim. É esse relacionamento que Jesus quer com você. Jesus não quer ficar em segundo plano, ele tem que ser o primeiro. Jesus tem que ser o primeiro, tem que voltar ao primeiro amor. É por isso que existe esse paralelo do noivo à noiva, o noivo que vem buscar a sua noiva. E é isso. Por quê? Por que esse paralelo? Porque no Antigo Testamento, como é que era o casamento, pastor? A noiva era prometida ao noivo e cada um ficava morando nas suas casas. E quando o noivo vinha buscar a noiva, era festa. Era festa. Por quê? Porque o noivo estava vindo buscar a sua prometida. Havia festa. É isso. É por isso que existe esse paralelo aí. Para que nós possamos entender o quão importante é isso. Do mesmo jeito que o casamento era suposto que fosse importante. Era suposto que fosse importante, mas hoje não é. Vamos morar só junto, tá bom. Vamos levando aí. Não, nós precisamos entender isso. E o nosso casamento é com Cristo. Não é com o pastor da igreja, não é com as 4 paredes, nosso casamento é com Cristo. Se você está vivendo uma vida que não tem agradado a Cristo, e você se diz noiva de Cristo, você está adulterando. Eu estou adulterando se não viver isso. Eu estou sendo adúltero. Adulterar. Não pode ser assim. Eu tenho que voltar ao primeiro amor. Ou seja, não basta uma decisão, aliás, não basta um sentimento de arrependimento, tem que haver uma decisão de arrependimento. Não basta somente o arrependimento em si, mas é preciso existir frutos do arrependimento. Pedir perdão é facinho muitas vezes. Tem gente que é tão cara de pau que pede perdão 10 vezes pelo mesmo pecado, pela mesma coisa que fez, continua fazendo. Isso não é ser fraco, isso é ser cara de pau. Cara de pau. Isso é ser cara de pau. Eu fiz, chutei sua canela, pastor. Desculpa. Criança faz isso, já viu isso? Cara de pau. Tá lá assim, desculpa. É ou não é assim? E tá olhando pra sua cara, doido pra tomar uma bolacha.
cara de pau. Você vai, você faz errado, sabe que está errado, sabe que vai fazer o outro ficar chateado, e mesmo assim você faz. Aí você vai lá, desculpa, amor. Desculpa, paixão. Desculpa, Senhor. Estou arrependido do que eu fiz. Aí amanhã faz de novo. Gente, fala assim, ó, graças a Deus. Pela sua misericórdia. Porque se não fosse por ela, eu já havia sido consumido. Você já imaginou se a paciência de Deus fosse igual a minha e a sua? Imagina! Imagina o seu filho chutando sua canela 3 vezes. Desculpa, papai. Desculpa, papai. A mão já tinha comido na orelha ou não? No mínimo uma rodopiada. Só para ficar espertinho. Agora você imagina se a paciência de Deus fosse assim comigo e com você. Nós estávamos perdidos. Eu estou usando esse tipo de exemplo para que fique claro na sua cabeça. Para você se lembrar do que eu estou falando. Você pode não lembrar de mais nada que eu digo nessa noite, mas lembre-se do rodopio que você vai dar com o tapa na orelha que você vai levar. Né? Imagina se Deus tivesse a mesma paciência que eu e você. Imagina se eu tivesse que fazer algo para merecer alguma coisa de Deus. O que você poderia fazer para merecer alguma coisa de Deus? Pode falar para mim? Fala aí uma coisinha só. Não fala não. Só para ver se vocês vão falar mesmo. Queridos, e uma coisa muito importante aqui, que nós precisamos entender para finalizar. Existe aqui uma advertência, olha. Caso não se arrependa, removerei de você seu candeeiro. Se Jesus remover da igreja o candeeiro dele, a igreja está morta. Se Jesus remover da igreja a sua luz, não é igreja. Se Jesus resolver punir a sua igreja nesse sentido, por causa de falta de arrependimento, acabou a igreja. Acabou. Acabou eu e você. Acabou tudo. Como diz o nosso querido pastor Joaquim, acabou. Acabou. Morreu porque é burro. Morreu porque é burro. É assim que ele falou? Lembra disso? Quantos anos faz que ele pregou sobre? Até hoje eu lembro. Pronto. É isso. E tem uma coisa muito importante que nós precisamos prestar atenção. O juízo não começa lá fora. O juízo vindouro começa na casa de Deus. Onde? O juízo vai vir para quem primeiro? Para a igreja. Ou seja, antes de sair apontando o dedinho aí, para um e para outro e cutucando, tá vendo aí? Tá falando com você? Não, tá falando é comigo. Antes de sair por aí apontando o dedinho para o outro, vai arrumar sua casa. Antes de sair falando que o outro tem que orar, ore você. Antes de sair falando que o outro tem que fazer ou deixar de fazer, faça você. O juízo começa dentro da nossa casa, começa dentro da casa de Deus. Antes de julgar o mundo, Jesus vai julgar eu e você. Antes. Sabe por quê? Porque nós é que temos que prestar conta com Ele. Nós é que temos que prestar conta com Ele. Então primeiro vai ser com nós. Então primeiro arruma a sua casa. Arrume primeiro. Aí sim nós podemos andar. Ok? Ok. Então vocês conseguem enxergar o recado de Jesus para a igreja aqui? Vocês conseguiram enxergar o recado de Jesus para a igreja? Para mim e para você? Sim, temos feito muitas coisas boas. Graças a Deus. Nós temos rebatido o falso evangelho, nós temos rebatido heresias, nós temos feito evangelismo, nós temos sido perseverantes, porque afinal nós somos perseverantes, nós estamos nessa terra ainda? Ou você acha que você está aqui só por causa da Libra? Bobinho, não sabe de nada. Fosse por causa da Libra, amigo, eu tinha ido embora faz muito tempo. E você? Você está aqui por causa da Libra ainda? Então deixa eu te falar, a casa vai cair para o seu lado. Se você estiver aqui por causa da Libra, não, você está aqui porque Jesus te escolheu para estar aqui. Jesus te plantou aqui, neste momento, para ouvir o que o anjo diz à sua igreja. Então, queridos, vamos estar vigilantes. Sim, nós temos feito coisas boas, nós temos combatido as heresias, mas onde
está o seu primeiro amor? Está aqui agora ou o seu primeiro amor está em algum lugar no passado? Lá atrás, quando você se converteu, ou talvez quando você começou a aprender mais da palavra do Senhor. Onde está o seu primeiro amor? Está lá? Está no meio do caminho? Está aqui hoje? Se estiver aqui hoje, amém, glória a Deus. Beleza. Mas e se não tiver? E se estiver lá atrás? Onde foi? Onde foi? Identifique o que aconteceu. O que aconteceu? Foi uma decepção? Foi uma oração que Jesus não te respondeu, porque na verdade não era a vontade dele na sua vida? Foi uma coisa que Deus não te deu, porque não era o momento para Ele te dar naquela hora? Foi porque a sua rebeldia? Porque eu não sou rebelde, não sei se você é, mas eu não sou. Você é? Eu não consigo ver ninguém rebelde aqui. Teve uma corajosa ali. É isso. Foi rebeldia que te afastou do Senhor? Porque o Senhor não se afasta de você? Onde foi? Onde foi que você tropeçou e acabou caindo? Ou onde é que você tem tropeçado e está quase para cair e não tem enxergado? Onde? Nas coisas, nas palavras, nas atitudes? Onde foi? Arrependa-se. Peça perdão. Perdoe. Acho que mais difícil do que pedir perdão é perdoar, não é? Mais difícil do que falar, me perdoa, é virar para o irmão ou para a irmã e falar, eu te perdoo. Acho que é mais difícil. Porque isso exige humildade. Você me distratou. Você falou mal comigo. Você me desonrou na frente de todo mundo, mas eu te perdoo. Não. A nossa atitude é, você falou mal comigo, não foi? Pode deixar. A sua está guardada. Te pego na tangente. Né, Lô? A Lô que falava, né? Te pego na tangente. Te pego na curva. Pode deixar. Te pego na curva. A sua está guardada. Está ali na caixinha, escondidinha. Para na hora certa, eu dar o bote. Não. Perdoe e peça perdão. Volte ao primeiro amor. Isso é com o Senhor, isso é com o irmão, com a irmã, com o esposo, com a esposa, com o noivo, com a noiva, seja lá com quem for. Arrependa-se mais uma vez. E se amanhã fizer de novo, arrependa-se de novo. E se depois da manhã fizer de novo, arrependa-se de novo. Agora, cuidado. Cuidado por causa do amanhã, hein? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se tiver que pedir perdão, peça hoje. Se tiver que se arrepender, arrependa-se hoje. Porque a palavra diz que nós não sabemos a hora, nós não sabemos quando o Senhor voltará. E Ele vai voltar e vai julgar a sua igreja. Amém? Amém. Ok, glória a Deus. Onde foi? Ou onde tem sido a sua quedinha? Seu tropeço. O que tem sido pedra de tropeço na sua vida para você deixar o primeiro amor? Atitudes, vício, palavras, sei lá, qualquer porcaria dessa, porque é tudo porcaria. Onde tem sido? O que tem nos tirado da presença do Senhor? O que tem nos atrapalhado de manter os nossos olhos fitos no Senhor Jesus? Porque essas coisas tomam a nossa direção como se fosse uma doença de catarata. Sabe o que é catarata? Que dá no olho? Sabe, né, Maria? Começa a embaçar a vista primeiro, você começa a não ver nada. A ilustração perfeita é essa. Primeiro começa a embaçar a vista. Aí você começa a ver tudo nublado. A sua vida espiritual está assim, está com começo de catarata. Porque quando você é criança, quando você está jovem, 20 aninhos, sua visão está perfeita, você vê tudo beleza. Começa a ficar com um pouquinho mais de idade, você vai perdendo o primeiro amor, aí começa a ficar embaçadinho. Aí você vai vendo tudo embaçado. Aí, um determinado momento, você já não vê mais pessoa, você vê vulto. É assim. A vida espiritual é assim. Aí, um determinado momento, a catarata toma conta, você não vê mais nada. Você está cego por causa do pecado. É isso. Aí, o Espírito Santo tem que vir e fazer uma raspagem. Aí você volta a enxergar. Esse é o arrependimento. Esse é o arrependimento. Você está com catarata? Está com início de catarata?
Peça ao Espírito Santo que faça essa raspagem hoje. Em nome de Jesus. Amém?